Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um. Estou muito feliz em mais uma vez poder estarmos aqui estudando um pouco mais a palavra de Deus. Hoje será a nossa lição de número 11 da Escola Bíblica Dominical, dessa sequência que nós estamos aprendendo. E hoje o título é O Serviço, o Amor em Ação. Na semana passada, nós já vimos com a professora Edna, de forma abençoada, falando sobre a oração. Como é gostoso nós afirmarmos aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus, colocarmos em prática. Eu acredito que muitas pessoas foram abençoadas pelo Senhor com esta lição, aprendendo a importância da oração. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o serviço. E se nós entendermos que é um pouco difícil esse serviço, essa ação, nós precisamos orar. E hoje nós vamos ver quão importante é para o nosso Deus a nossa disposição em servir. Vamos ver o que diz o nosso texto base da lição de hoje, que está lá em Gálatas 13, Gálatas 5, versículo 13. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Então, hoje nós vamos seguir dessa forma, aprendendo a importância de servir um ao outro. Hoje, uma das palavras mais utilizadas na igreja é a diaconia. Diaconia, que a palavra em si já designa serviço. E essa questão de diaconia, você e eu, ministrando as pessoas, auxiliando naquilo que elas precisam. Às vezes nós podemos confundir e achar que quando falam em diaconia, apenas aqueles irmãos que são denominados diáconos da igreja são as pessoas que precisam ir em socorro daquele que precisa, mas não, você e eu como igreja precisamos exercer a diaconia, que é o serviço na causa do Senhor. Para a sociedade em si, ser importante significa ser popular, ter muitos bens, ter uma questão de poder sobre outras pessoas. Mas hoje nós vamos ver o que é ser importante para o nosso Deus, não para a sociedade. Nós vamos ver juntos aqui a importância de nos identificar com o outro, a importância de ir ao encontro, demonstrando que temos um senso de justiça, um senso de paz, um senso de solidariedade, que é o que nosso Deus espera de nós. O primeiro tópico da lição de hoje, o título dele é O Exemplo de Jesus. Quem melhor para servir de exemplo para nós quando se trata de serviço que o próprio Mestre? Ele que veio como homem, sendo Deus, para ensinar aqueles discípulos, para que eles pudessem disseminar para as outras pessoas a importância do servir ao Senhor. E todo o tempo que Jesus viveu aqui na terra foi ensinando o serviço. Vamos ver o que diz lá em 1 João 13, de 12 a 17, que diz assim: Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e têm razão, pois eu sou o mesmo. Se eu, o Senhor e o mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês
que isto é verdade. O empregado não é mais importante que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem essa verdade, serão felizes se a praticarem. Olha aqui Jesus, esses versículos é uma sequência do texto onde Jesus demonstra o serviço na prática para que aqueles discípulos aprendessem quando ele faz aquela ação de lavar os pés dos discípulos. Então, se a gente ler desde o início do capítulo 13 de João, nós vamos ver que há assim uma sequência de atitudes de Jesus para ensinar aqueles discípulos. Então, aqui ele faz na prática para que ele mostre. Ele não diz, né, faça o que eu digo e não faça o que eu faço, como às vezes muitas pessoas dizem, mas Jesus ele fez na prática para poder mostrar que é possível servir uns aos outros, independente da condição social. Então aqui Jesus, lá no versículo 15 do capítulo 13 de João, quando ele fala, pois eu lhes dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Será que é só lavar os pés uns dos outros e já está cumprindo o que Jesus quis dizer como serviço ao Senhor? Só que a gente vai dando uma sequência nessa lição, aprendendo que vai muito além disso. Ali foi uma questão de analogia para mostrar que não importa a sua condição social, mas ninguém é melhor que o outro ao ponto de não servi-lo. Uns servindo aos outros. Então, é uma pista de mão dupla. Eu sirvo a você e você me serve, porque nós precisamos uns dos outros sempre. Então, essa questão de ajuda, de serviço, a maior demonstração de serviço de Jesus foi na cruz do Calvário, quando ele deu a sua vida para resgate de muitos. Então ali foi o ápice, né, de uma demonstração para mostrar para que ele veio nessa terra, para salvar. E para salvar, precisava exercer serviço, ter uma ação. E essa ação maior foi a morte de Jesus na cruz. Então o que nós vemos aqui? Essa questão de Jesus sendo ali crucificado, sofrendo, abrindo mão, né, do seu direito de Deus, né, porque ele não precisaria passar por tudo isso, mas o próprio Deus, por amar a humanidade, ele deu seu Filho Jesus, que veio, e ele sabia o propósito de sua vinda, tanto que quando ele estava passando por toda aquela aflição, nós sabemos que ele disse, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia que se cumpra em mim a sua vontade. Então ali era Jesus se colocando à disposição do Pai para cumprir aquilo a que ele veio nessa terra, que era morrer para a salvação de muitos. Então esse foi a maior demonstração de serviço de Jesus em amor. E com isso nós aprendemos que para que possamos agradar ao nosso Deus, o serviço do nosso Deus, é importante a abnegação, abrir mão e ver como este exemplo. Então nós vemos que essa questão de Jesus como servo, lá em João 12, 23 a 26 diz assim, então ele respondeu, chegou a hora de ser revelada a natureza do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão, mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira, mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará este meu servo. E o meu Pai honrará todos os que me servem. Olha só o prêmio que tem aquele
que abre mão, muitas vezes, do seu conforto, abre mão dos seus desejos em prol do serviço do Senhor. Então, é uma promessa do Senhor que quem quiser servir, siga-me. Só que não para aí. E onde eu estiver, ali também estará este meu servo. E onde é que Jesus está agora? No céu. Então ali, quando ele fala onde eu estiver estará também, ele quer dizer que quando nós precisarmos dele aqui na terra, ele estará do nosso lado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós temos o galardão, nós temos a vida eterna quando nós entendemos o nosso papel, entregamos a nossa vida a Jesus. E essa entrega da vida a Jesus nos leva a ter alegria no servir. E é isso que o nosso Deus espera de nós. Então, quando Jesus dá essa demonstração, ele faz isso por amor. Lá em 1 Pedro 2, 24a diz assim: o próprio Cristo leva os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz. O próprio Cristo levou os nossos pecados sobre o seu corpo na cruz. Ou seja, o que você está disposto a fazer para se dar em prol do reino de Deus? Jesus levou o nosso pecado sobre o seu corpo. Isso nos faz lembrar quando nós lemos os açoites, aqueles sofrimentos, a sede, a fome que ele passou. Tudo por amor. Então nós precisamos também aprender a abrir mão para que nós possamos agradar ao nosso Deus. Então esse tópico é tão importante que nós guardemos no nosso coração, porque nós precisamos, nós devemos fazer algo para combater essa crise que há hoje em dia no meio da sociedade, infelizmente até mesmo na igreja, a crise da comunhão. E só é possível combater essa crise quando nos envolvemos. O único remédio que há é o envolvimento uns com os outros. E essa questão de envolvimento é para que nós possamos ter a sensibilidade de saber quando o nosso próximo precisa que o sirvamos, quando nós precisamos estender a mão. E seguindo em frente, nós vamos também aprender um pouquinho no segundo tópico sobre o serviço e a liberdade. Quando nós falamos em liberdade, nós tendemos a achar, eu não vou fazer o que eu não quero fazer porque eu sou livre para escolher o que eu quero fazer ou não com a minha vida. Claro, cada um de nós somos livres, porque o próprio Deus deu livre-arbítrio para que nós possamos escolher o que nós vamos fazer. No entanto, a palavra de Deus nos ensina a importância de saber que liberdade é essa, qual o limite dessa liberdade. O nosso próprio texto base já diz essa questão dessa liberdade, onde é que ela esbarra e o que diz nesse texto quando nós lemos. Vamos ver, vamos lembrar? Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixe que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Olha só, aqui falando sobre essa questão da liberdade. Quando ele fala lá para não deixar que a natureza humana nos domine, ou seja, aqui a gente aprende a hora da abnegação, a hora de abrir mão. Não vou deixar que a minha natureza me domine, não vou deixar que a preguiça me domine, não vou deixar muitas vezes que a decepção me domine, porque muitas vezes nós achamos que A merece nosso apoio, B não merece, então eu não vou fazer. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Estenda a mão. Não olhe para quem, olhe para quem precise, não para quem é. E aqui está muito claro nesse texto básico, quando ele diz para não deixarmos que a natureza humana nos domine. Pelo contrário, que o amor faça com que
nós queremos servir uns aos outros. E só o amor pode fazer com que nós não olhemos para quem, mas para a necessidade do outro. Lá em Marcos 10, 43 e 44 diz assim: mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de todos. Quando nós acabamos de falar da liberdade, como ser livre se a própria palavra de Deus fala para que, se nós queremos servir, nós temos que nos fazer escravos. Não escravos de ser capachos dos outros, mas aquela questão da responsabilidade de ir e servir sempre que for necessário. Então nós temos que abrir mão do nosso querer muitas vezes para poder agradar a Deus. Lá no versículo 45 ainda de Marcos 10 diz assim: porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Dar a sua vida para salvar muita gente. Ele deu a vida. Então, o mínimo que nós precisamos fazer para agradar a Deus é abrir mão dos nossos desejos carnais, para que possamos ter condições de atender aquele que precisa. Aí a gente pergunta, né? Como isso se aplica a nós? Essa questão de servidão, ser servo. Lá em João 13:17, já diz, a gente já leu lá no primeiro tópico, fala: já que vocês conhecem essa verdade, serão felizes se a praticarem. Como praticar? Então, tornar-se servo é uma imposição do cristão para si mesmo. Então, essa questão de sensibilidade, ir em busca de ajudar, se envolver, ser sensível ao problema do outro. E isso não para que nós possamos servir, para que nós coloquemos isso em prática na nossa vida. Eu vou aprender, eu leio a Bíblia, eu oro, mas eu não tenho a disposição em ir. Será que só isso basta? Basta aprender? Vamos ver o que diz lá no versículo 17 do primeiro tópico. Só lembrar, a gente acabou de ler: serão felizes se a praticarem. Ou seja, primeiro eu aprendo e eu vou ser feliz se eu pratico, porque um cristão nunca é feliz se ele não estiver cumprindo a vontade de Deus. Então, se eu quero ser feliz, não é essa felicidade que o mundo prega, a felicidade com base no egoísmo. Eu preciso pensar primeiro em mim, porque se eu não pensar em mim, ninguém mais vai pensar. Às vezes vem esse pensamento à nossa mente, mas não é isso que a palavra de Deus diz, que a gente precisa abrir mão. Então, se você conhece e sabe o que fazer, você será feliz se praticar, você e eu. Esse é o papel do cristão como igreja, a questão da diaconia. Eu cumprindo meu papel diante do outro, de ir e ajudar. Então, essa questão de colocar em prática é muito importante, porque saber não é tudo, precisa ter uma ação. E falando em serviço e liberdade, nós sabemos que a nossa liberdade não é maior do que a vontade de Deus sendo cumprida em nossa vida. E seguindo já para a finalização da nossa aula, nós temos um versículo que eu gosto muito quando se fala em servir. Como é que eu posso ser feliz se eu tenho que me sentir como um escravo? Como é que eu posso ser feliz que tenho que abnegar-se a mim mesmo? Como é que eu posso ser feliz que eu tenho que me doar o tempo todo? Será que isso é possível? Vamos ver o que diz lá em Colossenses 3, versículo 23. O que vocês fizerem, façam de todo o coração,
como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. Lembre que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro que vocês servem é Cristo. Olha a fórmula para você ser feliz quando você está servindo. Você não está servindo, vocês têm que servir lembrando que o verdadeiro Senhor é Cristo. A Ele você está servindo. E é o que está falando aqui em Colossenses 3:23, dando uma injeção de ânimo para nós. Olha, o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivesse servindo o Senhor e não a pessoas. Quando nós fizermos de todo o coração, você e eu fizermos de coração, nós vamos sentir alegria, porque o verdadeiro cristão, ele sente alegria no serviço. Tem um hino que eu gosto muito do cantor cristão, que já cantamos muito nas igrejas, que ele fala: no serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando do meu rei a salvação, no serviço do meu rei. E no coro diz: no serviço do meu rei minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. Olha a lição que vem trazendo para nós, a alegria de servir. Então Jesus, quando ele ensina aos discípulos, nós vemos um momento em que vem Tiago e João, pedindo para sentar um à direita, outro à esquerda dele. E o que ele diz? Não compete a mim, compete ao Pai designar quem sentará à minha direita e à minha esquerda. E vocês, se quiserem ser grande, porque ali parecia que eles estavam querendo ser maior que os outros quando pediam isso, Jesus deu essa lição: vão lá e sirvam uns aos outros. Então não queiram ser maior, com vocês não é assim. Se quer ser importante, sirvam uns aos outros. Então que nós possamos, como diz aqui em Colossenses 3:23, lembrar que temos que fazer o serviço do Senhor de todo o nosso coração, lembrando que nós estamos servindo ao Senhor e não a homens. Que nós possamos jamais esquecer do nosso papel como igreja e ter prazer em servir, não apenas aqueles a quem nós achamos que amamos, mas a todos aqueles que precisarem, porque só assim nós vamos ser felizes no serviço do nosso Rei